agora o tema é futebol, seleção brasileira. Estamos aqui com o Marcelo Prates. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Anny. O que tem a ver futebol com consultoria? Tem tudo a ver, né, Rayane? Ontem eu estava pensando a respeito disso, estava assistindo um programa esportivo que estava fazendo uma reprise sobre os melhores momentos do jogo, as situações que envolveram ali os momentos, a pré-eleção, um pouquinho antes deles entrarem em campo, né? E o que eu queria deixar claro aqui, que é um exemplo de vida e um exemplo de superação, o que a gente vivenciou com a seleção, quer dizer, vinha desacreditada, foram tirados os grandes jogadores, vieram novos jogadores e a seleção começou a ir muito mal. E aí mudou-se o técnico e num espaço curtíssimo de tempo, uma pessoa que soube envolver, soube trazer a paixão, soube trazer o comprometimento, soube trazer a gana de vencer, e isso mudou completamente a cara da seleção brasileira. Isso é um exemplo de estratégia, isso a gente faz nas empresas, e o Filipão fez e fez muito bem na seleção brasileira. E não só a seleção passou por isso, outros times também tiveram essa reestruturação através de um fracasso. É o caso do Corinthians, que caiu também, e depois disso ele veio se superando, veio engrandecendo, e hoje aí é um dos grandes times. Mas assim, voltando a falar da seleção que conquistou a Copa das Confederações no último domingo, como você analisa? Quais são os pontos fortes para essa superação que o Felipão, que junto com a comissão técnica e o Parreira, conseguiu trazer isso para a nossa seleção? Olha, o Fred disse ontem na televisão que uma das coisas que o Felipão fez é que ele fazia reuniões com os jogadores onde todo mundo dava o seu ponto de vista. Os jogadores falavam, a comissão técnica falava, o massagista falava, o roupeiro falava, a cozinheira falava, todo mundo estava comprometido com o objetivo. Houve uma união muito grande em torno de um momento especial, né? Ou seja, nós temos uma oportunidade de virar o jogo. Um exemplo, um caso pontual foi o Júlio César, o goleiro. Antes de entrar em campo, ele falou: pessoal, eu sei o que é errar e perder uma Copa do Mundo. Nós temos uma oportunidade aqui e vocês podem, junto comigo, usar essa oportunidade para virar o jogo. Vocês não precisam passar pela dor que eu passei. Ora, isso é um exemplo claro de motivação pela dor. É pegar o fracasso, pegar a dor, pegar o problema, envolver as pessoas num momento de superação e conseguir virar o fato, e virar o jogo, e na verdade com grandes benefícios, né? E o Júlio César é um dos poucos do grupo, né, que esteve na última Copa, que está presente a esse novo grupo de reformulação. E esse que você está dizendo, porque o Júlio César ele se sente muito culpado, né? E ele como goleiro, ele vem tendo, e como atleta, cada dia uma superação. Ele esteve afastado da seleção, de algumas convocações, e hoje ele volta e se consagra. Nessa competição ele também foi um dos grandes representantes da nossa seleção, conseguiu ganhar como melhor goleiro, pegou pênalti incrível contra o Uruguai. E é isso que você fala, esse espírito que motiva essa seleção. Isso é um exemplo que eu falo para as empresas, para os empresários, para os gestores, para os empreendedores. Como é que você trabalha a frustração? Como é que você trabalha com os obstáculos? Como é que você vivencia, absorve e aprende com as derrotas? O Júlio César, quando ele teve aquele problema na Copa, que nós fomos desclassificados, ele teve um problema de depressão, ele pensou em abandonar o futebol, ele foi para um time pequeno, quase médio, né, não um time importante. Na Inglaterra. E quando ele teve, na verdade, esse apoio do Filipão, de eu acredito em você até porque você já perdeu, isso é muito importante, você que está nos ouvindo em casa, você que é empresário, você que já perdeu, que já teve as suas derrotas, e todos nós as tivemos, não é verdade? Valorize isso como combustível para você construir em cima da dor, né? Então, muitas vezes as pessoas têm fracassos na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida empreendedora, e elas acham que elas estão marcadas por aquilo e que não vão conseguir mudar. Não é verdade. E o caso nítido é a nossa seleção. Exatamente. Já que estamos aqui falando de esporte e consultoria, e eu acho que o brasileiro se identifica muito com isso, se identifica muito com a seleção. Eu acho que
e com qualquer outro esporte, porque dá para fazer essa comparação, né? Porque hoje em dia o esporte não deixa de ser uma empresa, os grandes clubes... É um grande negócio, É um grande né? negócio. É um grande negócio. Então eu acho que isso que é válido aí para você que é empresário e tá a fim de buscar inspiração, por que não buscar nesse case, transformar esse retorno da seleção num bom case aí para sua empresa e para os funcionários? Posso pegar mais um ganchinho do que o Fred disse ontem na TV? Deve. E foi muito importante, achei muito bacana, muito útil nas empresas, né? Ele disse o seguinte: é bom jogar com time grande, porque time grande joga e deixa jogar. O que significa isso na vida empresarial? Time grande não podemos fazer um paralelo só com uma empresa grande, qualquer que seja o tamanho do seu negócio. É o pensar grande, é a vontade de vencer, é a vontade de produzir. Quem está comprometido com o resultado não tem medo da concorrência, não fica preocupado com o que o seu vizinho está fazendo. Porque o brasileiro tem aquela síndrome do vira-lata, né, Marcelo? Isso é verdade, né? Porque a gente... talvez seja cultural, então bom ter esse pensamento, né? É sempre não ter medo da concorrência e sempre não achar que a concorrência é melhor que a gente. E aprender com a concorrência, porque o Filipão pegou o Barcelona, treinou os jogadores, falou, olha, se nós não ocuparmos os espaços, eles vão ganhar. Exatamente. Então, a seleção brasileira aprendeu com a concorrência. Como que você em casa está aprendendo com a concorrência? Tem que diminuir os espaços, né? Como a seleção fez. O que o seu concorrente está fazendo melhor do que você, que está sendo muito bem avaliado pelo consumidor e pelo mercado, que você hoje não está fazendo? Como que o seu concorrente está sendo mais ousado, está com mais vontade de ganhar, e está com uma grande frustração que deu um baita de um motivo para ele vencer daqui para frente? Cuidado, são coisas que a gente tem que estar atentos e tem que trabalhar ao nosso favor, não é isso? E a seleção fez isso. Vou contar mais uma, posso? Deve, eu tô adorando esse papo. A questão, por exemplo, do Parreira, nas pré-eleições, ele trouxe para dentro da seleção os grandes vencedores de Copas. Todos os jogadores famosos, ou pelo menos uma parte dos maiores ídolos, estiveram na concentração. Então, o que o Parreira fez? Ele trouxe e falou, olha, vocês podem se tornar nisso daqui em carne e osso. Então isso, trazer o símbolo, resgatar o símbolo da vitória, é uma coisa importante, se aproximar das coisas que te dão poder, que te dão força. Às vezes pode ser a lembrança de uma pessoa querida. Às vezes pode ser você falar assim, eu estou passando por muita dificuldade na minha empresa, mas eu quero ter um filho o ano que vem. E eu quero que quando meu filho nascer, que ele já nasça com essa empresa num outro patamar. Olha que coisa bacana de trabalhar com símbolo de uma forma vitoriosa, né? Então, quanto exemplo a seleção não deu pra gente, não é? Eu acho que são diversos nessa área, né, Marcelo? Porque desde essa questão da simbologia, de ter um ídolo, uma pessoa que já conquistou, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que os empresários, os microempresários, para quem está pensando em se tornar empresário, eu acho que esse é um bom caminho. E às vezes a gente, quando trabalha com empresas, né, as pessoas falam assim, mas eu sou um microempresário. A sua empresa é do tamanho do seu sonho, né? Quantos, Carlos Martins Wizard, o dono da Wizard, o maior empresário de educação do mundo, conheço pessoalmente, já tive um contato próximo com ele e estou acabando de ler um livro, eu comprei esses dias, vi que ele escreveu um livro. Começou muito pequeno, começou dando aula no sofá na casa dele e muita gente não acreditava. Então é tão importante a gente ter esse sonho vívido de saber que cada um de nós tem algo de muito especial. Né? Isso não é ser piegas, não, isso não é conversa motivacional, isso é um fato. Só que esse algo especial que você tem, que eu tenho, só vai brilhar se a gente acreditar na gente mesmo. Né? Então essa coisa de, eu sou um pequeno empresário, eu não tenho condição, ou Araçatuba é uma cidade muito no interior, gente, Araçatuba é uma cidade muito rica, está crescendo, eu venho de São Paulo, Campinas, do Brasil inteiro e trouxe minha empresa para cá para aproveitar esse momento de crescimento dessa cidade e produzir com qualidade aqui. Né? Eu acredito, eu vivo esse momento, né? Então por que a gente não trabalha de outra forma com a realidade? Né? A realidade é a gente quem faz. Então não tem microempresário, não tem grande empresário, tem gente que contribui com a felicidade de gente. Isso nos faz todos grandes.
Falando, vou fazer uma perguntinha de futebol para o Marcelo. Você acha que essa vitória na Copa das Confederações é uma motivação a mais para a Copa de 2014? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que a seleção, a CBF, todas as pessoas que fazem a gestão da seleção brasileira vão trabalhar isso de uma forma muito poderosa. Você pode ter certeza que isso é uma ameaça para os outros times, a forma como o Brasil ganhou. O Brasil ganhou vindo de um momento em que ninguém acreditava, ganhou bonito, ganhou sobrando, ganhou com emoção, ganhou com coração, e isso cria um encaminhamento, um sentido muito poderoso para ser explorado daqui para frente. Para o mundo empresarial, então, quando uma vitória ou uma conquista de um empresário que tem um objetivo maior e ele conquista isso num certo período para uma longa data, isso é importante, essa pequena conquista para algo maior? É importante e, sobretudo, é importante comemorar as pequenas vitórias. Eu vejo que muita gente prospera, muita gente consegue avançar, mas não aproveita as pequenas vitórias para juntar a sua equipe e falar, gente, vem cá, demos um passo bacana. Nós estamos de parabéns. Isso é muito importante porque cria esse sentido, cria esse propósito de melhorar a cada dia. Por quê? Porque o próximo passo vai ser mais difícil. Não tenha dúvida disso. Tem um modelo chamado modelo gravesiano, que foi inventado na Europa, que mostra que a gente vai progredindo e cada vez que a gente progride, os desafios são maiores. Isso faz parte, esta é a grande motivação de empreender. Toda pessoa que joga o jogo de business, de negócio, de esporte, que produz riqueza, é uma pessoa envolvida com isso. Não é o dinheiro pelo dinheiro. É você crescer, levar pessoas junto e poder comemorar essas pequenas vitórias. Entendi. Né? Eu acho que isso é bacana, né? E agora a questão de funcionários, assim, como o que se viu na seleção é que parece que os 11 jogadores vestiram a camisa da seleção. Coisa que a gente tinha perdido a identificação há alguns anos, e aí você vê que o funcionário, que o jogador vestiu a camisa. Isso é importante para a empresa também. Isso é fundamental. Eu acho a pergunta excelente que você fez, porque eu ouço muito assim, eu trabalho, eu sou empregado, de uma forma como se fosse pouco valor. Se tivesse pouco valor, prestar serviço dentro de uma organização. Então vamos acabar com isso. Olha, você que está em casa, entenda, você é patrão de si mesmo. Né? Bom, né? Então, quando a gente começa a entender que ter competências, vestir a camisa de uma empresa, participar de um projeto vencedor, nos dá combustível para repetir em outro lugar. Mais do que isso, nos dá combustível para sentar com o próximo patrão e falar, olha, eu tenho resultados a entregar, eu já fiz isso, o meu currículo é esse, eu domino esta área, mas falar com convicção, porque fez de fato, porque venceu de fato. Isso vai criando uma estrutura, uma coisa que o Armírio Fraga, ex-presidente do Banco Central, dizia, chamada capilaridade. Você vai criando vasinhos de conversas positivas sobre o seu nome. Olha, a Rayane trabalhou na Folha da Região, eu vi ela fazendo um vídeo na Samar, eu vi, hein? Muito bacana por sinal. Eu vi ela fazendo um vídeo, tudo isso vai juntando sentimentos positivos em volta do nome da Rayane e é natural que ela progrida. É impossível ela não progredir, né? Então essa visão de empregado, de eu trabalho para alguém, tem alguém que manda em mim, olha, se você veste a camisa, se você está motivado, se você sabe utilizar o seu talento único para ajudar uma empresa a crescer, para ajudar o mundo a ser mais rico, você é um vencedor e nada vai te segurar. Espero que vocês tenham gostado de mais um bloco do Estúdio A, que estava aqui com a presença do Marcelo Prats, que falou um pouquinho de consultoria e esporte, que é o que está no momento. Obrigado e até mais.